Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bora Trabalhar. E hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio o presidente do Conselho Regional de Administração, o nosso administrador Wagner Siqueira. O nosso presidente, ele veio aqui hoje para poder falar sobre o Conselho, falar sobre as questões que envolvem a profissão de administrador, as carreiras da administração e mais algumas coisinhas aí que nós vamos levantar. Então eu quero pedir para vocês, dê o seu like, inscreva-se no canal, porque hoje, mais uma vez, nós viemos para surpreender. Wagner, muito bem-vindo. Eu gostaria de, primeiramente, lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite de pronto e gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. Seja muito bem-vindo. Wagner Siqueira é meu nome, sou filho do patrono da profissão, Belmiro Siqueira. Isso me trouxe sempre muito bônus, mas também ônus, porque a cobrança em cima do filho do patrono é sempre maior. Tenho convivido com experiência, fui formado na Fundação Getúlio Vargas, na Escola Brasileira de Administração Pública há muitos anos, 1970. Estou, portanto, 54 anos de formado em plena atividade profissional, não só no conselho, mas também no exercício da profissão. Ao mesmo tempo, a gente faz palestras, seminários, etc., mas também escreve livros, textos, artigos, todos os dias, todos os momentos. Então, a gente aglutina uma relação do pensar com o agir. Tá certo? O problema da academia, quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. E estamos falando aqui para uma entidade universitária e é preciso que nos cursos de administração e na gestão, a gente compatibilize a capacidade de ensinar com a capacidade de fazer, porque senão a gente fica repetindo os livros estrangeiros, como estão fazendo hoje, neste momento, nos livros americanos ainda, né? E apresentando como novo, como novo. Se você quer fazer um curso se quer aprender a ser marcenaria, não adianta você ficar assistindo a um marceneiro, como é que ele faz o trabalho, anotar tudo que ele faz, conversar com os aprendizes dele e não botar a mão na massa e não fazer também, pegar a serra e ir para a bancada. Porque senão você escreveu tudo aquilo teoricamente e aí coloca na sua porta depois que você se acha que está formado. Ensina-se a ser marceneiro. Você vai ensinar a teoria. A questão do Brasil, que o Brasil é uma sociedade que é muito forte em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a teoria e a ação. E nos cursos de administração é preciso fazer os pontos de ligação, a intersecção, tá certo? A conexão mesmo entre o pensar e o agir. Não basta só o pensar, as organizações não acontecem no subjetivismo das ideias, mas na prática do cotidiano. Por exemplo, as organizações, César, é o reduto autoritário da sociedade brasileira. Apesar do processo democrático no Brasil consolidado, é a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o portador de deficiência, é a organização que discrimina o idoso. Então, é a organização que dá conteúdo ao preconceito. E a pior coisa que o preconceito faz com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual ao que o preconceito diz que ela é. Veja bem, quer dizer, a questão de permissão social, ela é dada pelo nível de liberdade, de respeito que as organizações realizam. Mas é a organização que faz isso. Organização pública e organização privada, eu estou falando aí em termos gerais. Esse é o locus, o papel do profissional de administração. A técnica, a gestão, o conhecimento específico para humanizar as organizações e ter resultados acima de tudo, porque o objetivo de uma organização são os resultados, são os lucros, não importa se a organização é pia ou lucrativa, ela tem que ter resultados para se bancar e não importa também os interesses dos acionistas. Os acionistas podem querer ficar rico ou podem querer fazer benemerência com seus resultados, mas a empresa que é propriedade dele precisa ter resultados. Então, a parte técnica, mas tem um papel político, profissional, político aí não é partidário, é político de transformação da sociedade, no sentido que o profissional que atua na organização que é
basicamente a dominante de todo mundo. Não há atividade humana importante que não seja realizada por um profissional, que não seja realizada por uma organização, que, portanto, precisa ser bem administrada, bem gerida. Perfeito. Vamos lá, Wagner. Uma coisa que a gente costuma observar muito, inclusive dentro das universidades. A população brasileira como um todo, ela é majoritariamente leiga. E muitas vezes as pessoas não entendem a diferença entre sindicato, associação e o conselho profissional. Né? As pessoas muitas vezes têm ideia que é tudo a mesma coisa. E muitas vezes as pessoas se cadastram no conselho, seja ele qual for, não estou dizendo que é o caso da administração, não, claro, de todos. E ela recebe um convite para fazer parte de uma associação. E a pessoa fica pensando, caramba, então vamos lá, eu tenho que pagar os dois? Como que funciona? E a gente sempre explica, né? No meu dia a dia eu sempre converso. Você tem que se manter regularizado junto ao seu conselho, senão você vai estar no exercício irregular da profissão. E a associação é facultativa, você vai à associação para outros fins de acordo com a pauta que essa associação estabelece. Então eu queria perguntar para quem tem alta propriedade nessa questão, apresente, por favor, ao nosso público o que é um conselho de administração e vou lhe pedir, explique para nós o que vem a ser o exercício irregular da profissão. Veja bem, César, a sociedade brasileira optou historicamente por fazer a regulamentação das profissões, em geral, de nível superior. Né? Você tem, de nível médio, também a inclusão nessas profissões que são de nível médio. Em verdade, são, hoje no Brasil, que integram o Conselho, 32 profissões regulamentadas. Ao fazer isso, o legislador entende que ele precisa de ter quadros que, no exercício daquela atividade que ele, legislador, entendeu importante, que deva ser exercido por pessoas que não sejam leigas, que sejam formadas, qualificadas para o exercício daquele ramo profissional. São 32, que você vai de médico, advogado, engenheiro, administrador, economista, contador, psicólogo, etc. Ele entende que o legislador brasileiro, que isso deve ser uma prerrogativa de defesa da sociedade, não é para dar vantagens e benefícios aos profissionais registrados nos conselhos. Então, esse é o primeiro foco. Você tem outras sociedades que não entendem que precisa ser obrigatório, que não é regulamentado. Então você cria a figura das ordens, não é o caso da OAB, mas das ordens a nível mundial. A maior parte das sociedades envolvidas, eles também têm as ordens em que os profissionais das diversas profissões são inscritos na ordem, mas não tem uma legislação que obriga ao registro. No caso do Brasil, qualquer profissional formado em nutrição, ou medicina, ou engenharia, ou administração, ele, para o exercício profissional, ele tem que estar registrado no conselho. Aí não é só o profissional. Todos os conselhos nossos, no caso brasileiro, são iguais. Você registra pessoa física e pessoa jurídica. O que significa isso? A lei, quando ela é regulamentada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, ela estipula qual é o campo profissional daquela profissão, seja administrador, seja medicina, direito, engenharia, etc., em que os profissionais que exercem essa atividade e as empresas, à luz da lei, que também exercem essa atividade registrável no Conselho. Ambas as circunstâncias determinam o registro no Conselho Regional. Portanto, uma empresa de engenharia ela precisa ser registrada no CREA, porque senão ela está fazendo o exercício ilegal da profissão sujeita a multa pelo CREA. Assim como o engenheiro, que não se registra no CREA, não pode exercer a engenharia se não estiver registrado na engenharia. Isso é a mesma coisa com a administração, com todos eles, com direito, etc. Então, o primeiro papel do Conselho é o registro profissional definido na lei. São todos iguais. Certo? O segundo objetivo dos conselhos é a fiscalização do exercício profissional.
Uma empresa, pessoa jurídica, ou um profissional, pessoa física, que esteja no exercício dessa profissão, seja formado, bacharel ou não, naquela profissão, ou seja completamente leigo, ele está, se não estiver registrado, no exercício ilegal da profissão. Portanto, isso é uma contravenção penal, sujeito a todas as multas e as combinações legais em que a legislação brasileira determina para esses casos. Quer dizer, um médico, mesmo formado em medicina, se não estiver no CREMERG, ele está exercendo a profissão ilegalmente. Assim como uma clínica. Nós também, as empresas registráveis no Conselho de Administração, nós temos hoje 5.500 empresas registradas no Rio e 52 mil profissionais registrados. Você vai dizer, tem muitos que não são registrados. É verdade. Então, você tem uma ampla descumprimento da legislação que é obrigatória, quer dizer, você tem, não é um ato que eu quero de deliberação própria, eu vou me registrar ou não. Se você exerce a profissão, seja médico, engenheiro, administrador, economista, qualquer uma, vocês têm que estar registrados, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o registro é a primeira função dos conselhos. O segundo papel do conselho é a fiscalização do exercício profissional de pessoa física e de pessoa jurídica. Portanto, todos os conselhos têm a competência definida por lei, todos nós temos leis próprias, né? Dentro de uma mesma lógica, de uma mesma, se vai para a OAB, que depois a gente caracteriza aqui a situação diferenciada hoje da OAB, já explico, mas os conselhos podem, então, fazer a fiscalização com multa, etc., e exercício ilegal da profissão, que às vezes se caracteriza até como crime de pessoa física e jurídica. A terceira função é a questão importante também, que nem todas as profissões realizam com denodo, mas que é um papel essencial dos conselhos profissionais, de todos, que é a questão ética, quer dizer, o exercício indevido daquele profissional registrado, né? Não estamos falando do leigo, porque leigo é crime. Tá certo? É uma contravenção com crime dependendo da área. Medicina, por exemplo, já caracteriza crime e te vê todo dia essas confusões de pessoas que não têm o registro devido no conselho, que são leigos, exercendo a medicina e cometendo crime, até matando pessoas. Então, você tem, então, o Código de Ética, que todos os conselhos têm uma deontologia própria, o seu regime ético, em que o descumprimento de um daqueles itens permite, tanto para a empresa como para a pessoa física, a devida punição no regimento disciplinar. Todos nós somos uma coisa. A OAB é a exceção hoje, já vou explicar. Todos nós somos autarquias federais vinculadas ao Ministério, vinculadas ao governo federal, portanto, subordinados aos controles dos órgãos de controles da administração pública. Federal, sempre federal. A legislação que atinge os conselhos nunca é a legislação estadual. Há dirigentes e profissionais, administradores em geral, que às vezes entram numa ação contra o conselho, mas entram na legislação estadual. Está mal orientado pelo advogado, porque a nossa legislação é tribunais federais e toda a nossa lógica é pela área federal. E nós temos que prestar contas como uma autarquia, como qualquer autarquia da administração pública. Portanto, submetidos a todos os controles de gestão pública formulado aos órgãos da administração direta e indireta. No nosso caso, nós somos órgãos da administração pública indireta. O recurso dos conselhos não tem nada a ver com o governo federal. É tudo dos profissionais e das empresas que pagam as suas anuidades. Mas é verdade que passa governo e entra governo, não importa de direita ou de esquerda, está sempre o ministro da Fazenda de olho gordo nos caixas dos conselhos. Está certo? Para diminuir os seus déficits fiscais, etc, etc. Isso é uma coisa que se repete toda hora, onde eles querem trazer mais para a administração pública. O que acontece, desculpe eu estar sendo longo, mas o que acontece com a história dos conselhos? Ora, eles são totalmente de direito privado, que aconteceu, por exemplo, no governo Fernando Henrique. Ora, eles são totalmente de administração pública, tá certo? O de direito público. Então, aí houve um presidente do Conselho da Ordem dos Advogados
Márcio Tomás Bastos, brilhante advogado, brilhante profissional, que foi ministro da Justiça do Lula, que foi presidente da OAB de São Paulo e presidente da OAB Federal. E quando ele era ministro da Justiça, ele inteligentemente e corretamente, ele preparou um dispositivo que foi sancionado no final do primeiro governo Lula, em que transforma a OAB ele tem humanos público, mas ela não é uma autarquia subordinada às fiscalizações dos órgãos de Ministério Público, sim, menos, mas fundamentalmente Tribunal de Contas, que é o que tem a maior visão sobre isso. Tá certo? Então, a OAB passou a ter uma situação atípica em relação às demais profissões, porque ela tem todos os direitos que nós temos, mas ela não tem subordinação de fiscalização aos órgãos públicos e que o TCU vive querendo, o Ministério Público vive atrapalhando. Em verdade, tudo que tem a OAB deveria ser estendido a todos os demais conselhos, porque nos daria muito mais flexibilidade e a própria profissão que se autocontrolava. A outra coisa é o sindicato. Então, os conselhos tratam do exercício da profissão. Portanto, eles tratam da profissão, da engenharia, da economia, do direito, da administração e assim subsequentemente. Enquanto que os sindicatos tratam do profissional que exerce esta atividade. Portanto, ele trata do trabalhador. Da parte do direito trabalhista em si. Da parte trabalhista e da parte dos seus direitos e prerrogativas. Porque você tem que entender, por exemplo, que a relação nova hoje da sociedade mundial, no caso do Rio de Janeiro, no caso do Brasil, por exemplo, se você pegar algumas profissões, o processo de pejotização é enorme. Dificilmente você encontrará um médico hoje trabalhando para qualquer hospital, para qualquer clínica, que não seja pejotizado. No caso de administração também. Quer dizer, os quadros altos da administração pública raramente são empregados. Então, é o exercício desse profissional, seja pivotizado, seja as relações trabalhistas de emprego, que o sindicato trata e deve tratar. Tá certo? Assim como devia tratar de suicídios e de burnout, que eles não estão tratando, como existe já no mundo inteiro, porque estão perdendo uma ótima oportunidade de abrir um espaço de questionar a empresa, porque os suicídios e as perversões que acontecem psicológicas no mundo das organizações não é só por razões individuais, são por razões sociais, muitas vezes vinculadas ao trabalho. E as associações, elas, para completar, desculpe, está sendo longo, mas as associações, elas tratam dos ramos profissionais. Acho que medicina ajuda a isso. A pessoa tem que estar se registrado no CREA, no CREMERGE, né, que é o Conselho do Rio de Janeiro e demais. O sindicato dos médicos tratam dos interesses dos médicos empregados com carteira trabalhista ou pejotizado no exercício desta atividade, e a associação trata da área específica de formação, no desenvolvimento profissional. Se ele é endocrinologista, a sociedade de endocrinologia, cardiologia e assim subsequentemente. Portanto, idealmente, um profissional consciente do seu papel, ele tem 3 registros. Um obrigatório mesmo, que é o Conselho Regional da sua área específica. A outra é o sindicato, em que ele, sendo sindicalizado, ele valoriza o processo de defesa das suas condições como trabalhador no ramo do sindical, que é uma legislação brasileira prevê, e também, para ele ficar com um profissional sempre atualizado, ele deve atuar na associação específica. Nós temos exatamente a mesma coisa em administração. O pessoal de logística, o pessoal de recursos humanos, o pessoal, enfim, da área financeira, etc. Todas as profissões são iguais assim. Perfeito. Então vamos lá. O papo aqui hoje seria para pelo menos 5 horas, né? Pena que o senhor não tem essa disponibilidade toda. A gente dá um jeito. Mas vamos lá. O que acontece também? Uma grita que é linear hoje no mercado é o seguinte: o Brasil, de longe, é um dos países que mais sacrifica as suas empresas. E a média hoje de mortalidade empresarial no Brasil é gigantesca. Ao mesmo tempo que todo mundo sabe que no Brasil existe regulação demais, existe lei demais, obrigações demais. E a gente sempre se questiona onde estão as instituições de classe para buscar uma interlocução maior a essa realidade. Vou te dar um exemplo, tá? Para se montar hoje uma empresa simples, uma agência de viagens,
a gente precisa pagar, por exemplo, uma taxa de letreiro que em municípios, Magé, por exemplo, chega a cobrar R$ 2.000 por um letreiro anual. Então, assim, como que um país se desenvolve, gera emprego, gera arrecadação, sacrificando, matando a galinha dos ovos de ouro? E muitos se questionam, cadê o CRA, cadê as associações de classe nessas discussões? Eu queria que o senhor falasse para nós sobre isso. Veja bem, o que nós estamos falando aqui é que está se exigindo dos conselhos um papel de uma outra instância do processo da representação do Brasil que não funciona, que são os partidos políticos. O que você está me dizendo é que tudo isso precisa ser resolvido no processo dos partidos políticos. Isso não é o papel do Conselho. O Conselho deve dar subsídios, tá certo? E sustentação aos partidos, os agentes políticos, para que eles possam melhorar essas relações. Mas não é isso que funciona. Quer dizer, o papel do Conselho é registro profissional, exercício, portanto, da atividade profissional de pessoa física e jurídica, ele é a fiscalização do exercício profissional e o código de ética. Quando você coloca a questão política, você está contaminando os conselhos como se eles fossem partidos políticos. Isso gera distorções. Por quê? Porque quem nem funciona são os partidos políticos. Quer dizer, o que não funciona é o Congresso Nacional, que é capaz de aprovar uma reforma tributária que é um avanço fantástico, mesmo assim será uma reforma tributária fantástica, que só está cuidando de metade do problema, porque nós estamos cuidando apenas da área de consumo, nós não estamos cuidando da área de renda, tá certo? A reforma tributária impõe os dois, tá certo? Que você tem que descomplicar o Brasil. Mas o Brasil é tão estranho, que quando vai desburocratizar, cria sempre um Ministério da Desburocratização, ou não é? Então, o Brasil precisa ser simplificado. A reforma tributária, por exemplo, ajuda isso. Mas nós criamos tantas exceções que a exceção virou regra. E quando a exceção vira regra, a reforma tributária, que devia ter uma alíquota de 16, 18, está tendo 27. E vai passar mais. Portanto, quem vota isso quem vota isso não são os conselhos. Quem vota isso são os parlamentares que a população elege. Veja bem, então não dá para misturar o papel político de representação dos conselhos e exigir deles um papel de partido político. Isto sempre contamina os conselhos. Quando é preciso entender, eu como presidente do Conselho do Regional, eu tenho que entender que a minha categoria tem profissionais de todas as ideologias políticas. E quando eu assumo, eu não posso colocar a minha ideologia política, seja ela, por exemplo, na polarização brasileira hoje de Bolsonaro ou Lula, e eu vou ser um representante do Bolsonaro ou Lula como presidente do Conselho, porque eu sou presidente da categoria como um todo. Eu tenho que descontaminar o processo de gestão da entidade de classe da sua contaminação pela questão político-partidária. Não é que a gente não tenha posição política, a gente tem, nós estamos todos eleitos, mas nós não somos, de todas as profissões, exatamente igual, mas nós não somos partido político. Eu até te entendo, mas o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, aquilo que se discute hoje na sociedade, no meio empresarial, não é necessariamente a questão político-partidária. Caixa não tem ideologia. E quando começa a sair mais do que entra, o que temos é a falência. Então, o que acontece? Hoje, por exemplo, a gente tem, no caso da Estônia, Lituânia, um cidadão digital. O sujeito consegue abrir uma empresa na Estônia estando de qualquer lugar do mundo. Inclusive, teve um dado recentemente divulgado que o número de japoneses que abrem empresa na Estônia é gigantesco. E aqui no Brasil, o próprio brasileiro não consegue montar o seu próprio negócio e muitas vezes a pessoa desiste. A fuga de cérebros no Brasil é uma coisa absurda. E o que acontece na sociedade? Quando aconteceu aquela tragédia da região serrana, o CREA foi chamado, né, para prestar entrevistas, para falar sobre aquela tragédia em si. E há um sentimento de ausência em relação aos órgãos da administração que cuidam da carreira do administrador, do campo da administração, em relação à mortalidade empresarial e à fuga de cérebros empreendedores. Então, esse é o questionamento em si. A gente sabe que sempre vão haver questões políticas no meio, mas o cidadão leigo mediano, que não tem a visão política, mas ele sabe que a inadimplência está alta, a captação de clientes está cada dia mais difícil, existem entraves de todas as naturezas,
a gente convive com a violência. Hoje em dia, a gente compra uma geladeira de R$ 4.000 e a loja manda a gente levar a geladeira nas costas, porque ninguém acredita que o caminhão vai chegar no destino sem ser rendido. Então, são vários fatores que inviabilizam a empresa no Brasil. E o empresariado e a sociedade como um todo fica se perguntando onde estão os nossos administradores para poder colocar o pau na mesa e defender os nossos interesses. Veja bem, uma das regras que faz a administração pública e as empresas privadas é descumprir a legislação, a Lei 4769, que obriga a que essas empresas e o governo tenham profissionais de gestão e não tem. Ô César, não há país subdesenvolvido. E o Brasil é um país hoje com bastante processo de desenvolvimento. Há país subadministrado. Se você olhar o processo de desenvolvimento das sociedades, todos os países desenvolvidos é porque eles foram muito bem administrados. É historicamente isso. Inglaterra, Japão, a China hoje, tá certo? Os Estados Unidos, etc. Você está me colocando um exemplo, porque não dá para pedir papel político dos conselhos em geral e do Conselho de Administração também. E eu vou pegar um caso que nós estamos vivendo hoje. A questão dos elevadores. No Rio de Janeiro acontece tantos acidentes de elevadores quanto o número de acidentes de automóvel. As pessoas não sabem isso. Essa informação é do Corpo de Bombeiros, não é minha. E o que aconteceu? O CREA tinha um papel, até algum tempo atrás, em que ele fazia a fiscalização dos elevadores. Tinha que ter um engenheiro para cada elevador no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil, tinha que ter a designação de um engenheiro responsável técnico pelo elevador. Os fabricantes, por suas razões boas ou ruins, não estou entrando no mérito, nem estou fazendo o julgamento de valor, não. Mas os fabricantes de elevadores entraram com uma ação aqui na segunda Tribunal Federal do Brasil, do Rio de Janeiro, e conseguiram uma decisão liminar em que não precisa de engenheiro para fiscalizar os elevadores. Mas eles continuam pagando uma licença para ter o elevador em todos os prédios do Rio, a prefeitura. Mas ninguém está cobrando da prefeitura, que recebe uma licença e, portanto, um recurso, mas que não fiscaliza esses elevadores, que tem um órgão próprio. É o GEM. Que é o GEM, tá certo? Então, cadê o GEM? Estão cobrando do CREA, foram cobrar, a imprensa, inclusive, foi cobrar do CREA, mas que não pode cobrar, que não pode fazer essa fiscalização por falta de exercício, por uma decisão liminar da Justiça. Sabe de quando é essa decisão? 1996. Nós estamos falando de uma decisão que tem 28 anos. E a Justiça não entra no mérito. E está parado. E esse processo que era feito no Rio de Janeiro se espalhou no Brasil. Aí você diz, mas isso é caso só de engenheiro? Não, os arquitetos também têm essa responsabilidade. Mas é caso só de engenheiro e de coisa? Não, é do administrador também. Porque quando o síndico, que é o síndico profissional, não o síndico leigo, né? Mas o síndico profissional não é registrado no conselho e não coloca uma gestão profissional dentro dos elevadores, ele está permitindo que esses acidentes aumentem. Isso é com o conselho de administração. E quando tem um acidente, ou é com a enfermeira, mas certamente é com o médico também. Então nós estamos falando num problema de elevador, que está todo dia aí, e que não se cobra não se cobra ao poder público, mas se cobram dos conselhos, que envolve o Conselho de Engenharia, o CAU, o Conselho de Arquitetura, o Conselho de Administração pela gestão dos condomínios e prédios, né? E também o Conselho de Medicina quando tem acidente e morre muita gente com isso. Portanto, quer dizer, o que a gente tem que compreender, né, que a sociedade brasileira, os partidos políticos hoje, eles não têm nem ideologia. Essa é a crise da polarização. Eu estava te falando antes aqui, há poucos minutos atrás de começarmos um programa, que eu estava dizendo da direita inteligente e da esquerda inteligente, coisa que o Brasil já teve e que hoje não tem. Quer dizer, você tem um problema de gestão muito sério. Agora, eu te pergunto o seguinte, estamos em plena tecnologia, você está falando da falta deu o exemplo da Estônia, da Eslovênia, etc., países que são mais avançados nisso. Eu fico te perguntando, e o Brasil já avançou bastante nisso, mas eu te pergunto o seguinte, qual é o nível de informatização das empresas privadas brasileiras? É muito baixo, é um dos mais baixos do mundo. Nós descobrimos o home office, tá certo? Com a Covid. E começamos a fazer utilização melhor de tecnologia com a Covid. Não existia nem podcast.
Veja bem, eu estou dizendo, o nosso Conselho Regional de Administração, nós fazemos Olimpíadas também de administração com a DF, etc. Mas o nosso conselho não tem papel, o Conselho de Administração do Rio, não tem papel há 10 anos. E o nosso backup tecnológico de banco de dados é da Amazon. Eu fico desafiando a você, empresário, que está me ouvindo, se a sua empresa ainda tem aquele banquinho de dados bem vagabundinho ainda. Tá certo? Porque o Conselho Regional de Administração é a Amazon. Por que você não faz com a Amazon, com o banco? Tá certo? Um banco de dados na nuvem, né? Na nuvem, tá certo? Então, a administração pública é assim também. Você não pode deixar de compreender que a sociedade brasileira é anacrônica e não é a administração pública, é o brasileiro. Vou te fazer um desafio, César. Você vai me indicar 3 empresários brasileiros, você não vai conseguir dizer um. 3 empresários brasileiros que sejam de grande sucesso e que foram para a empresa pública, para a área pública e que foram homens de sucesso. Só 3. Dá um. Eu vou te dizer, você vai falar o Beltrão. Não, o Beltrão foi forjado, que foi um grande sucesso, foi forjado na administração pública. Ele era um dos cardeais da Previdência quando foi para a administração. A gente viu o que aconteceu com a Localiza agora, que é um empresário fantástico, que ao sentar na cadeira de secretário, teve que sair correndo. Sim, e o Gerdau também. Só colocar aqui um parênteses. No caso, você que está nos assistindo, né, deve ter na faixa dos seus 20, 30 anos, talvez um pouco mais velho. Hélio Beltrão, ao qual ele se referiu, era o ministro da desburocratização lá atrás, né, no governo militar. E o que acontece? Foi ministro do Planejamento também. Pois é. Ministro da Previdência. Ele foi um cardeal. Você tem estudos de caso na administração pública de grande sucesso. Não dá para negar, né? O Itamaraty, por exemplo, com o Instituto Rio Branco, é um caso de sucesso. Os militares também na sua formação. Mas só para colocar o seguinte, o que ocorre? Entendo o seu posicionamento. No entanto, o que eu vejo no dia a dia? O empresário brasileiro, eu não estou romantizando, estou sendo bem prático, ele mata um leão por dia. Eu digo isso para ti porque no prédio onde eu trabalho, anteontem, roubaram 6 condensadoras de split. Hoje em dia, o empresário brasileiro, o profissional autônomo brasileiro não tem o direito de ter um ar-condicionado. Dizem, os cracudos levam as condensadoras. Essa é a nossa realidade. Então, eu fico pensando sinceramente, qual o incentivo que se tem hoje um empresário para modernizar, para poder fazer certas coisas, embora seja, em tese, no primeiro momento, uma questão de sobrevivência, mas o nível do nosso usuário padrão é muito baixo. As pessoas, hoje em dia, num banco, quando a gente entra, a gente vê que as pessoas mal conseguem ainda usar caixa eletrônico, em vários lugares. Os sistemas universitários, as plataformas universitárias, 80% dos atendimentos que nós temos com alunos são alunos que não sabem utilizar um computador, não entende a linguagem de máquina. Então, muitas vezes eu entendo que as empresas brasileiras não estão caminhando como deveriam caminhar, porque o nível de demanda que recebe não está preparado para isso. Então, se a gente dá um passo maior do que aquele que o nosso demandante ele tem condições de assimilar, o nosso investimento se torna até uma ameaça ao nosso dia a dia. Infelizmente, a gente vive isso. Com relação à questão do exemplo dos empresários que saem das suas empresas e vão para a gestão pública, o que a gente observa? Eu digo isso enquanto um profissional também do meio tanto acadêmico como profissional, que ouve as pessoas dizendo no dia a dia. A gente nunca teve uma realidade de ativismo judicial como hoje em dia. O governo anterior fez diversas tentativas de privatizar empresas públicas que davam prejuízo e até de extingui-las. E quando começavam os estudos, já tinham ações de outros partidos para poder impedir o avanço daquilo ali. Então a gente vê que no Brasil, até as preliminares de um processo de modernização, ele sofre uma perseguição do ativismo judicial. Então isso desestimula, isso atrasa o país. César, presta atenção, não há só ativismo judicial, isso é um equívoco. Você tem um ativismo legislativo hoje, do parlamento, que
maior do que o judiciário. Porque você tem que entender que a gente vive num regime presidencialista. Eu vou te fazer outra pergunta. Aonde o regime presidencialista funciona? Porque você podia dizer até poucos anos atrás que funcionava nos Estados Unidos. Você não pode dizer mais isso, tá certo? Porque isso não funciona. Porque porque o presidencialismo americano é pior do que o brasileiro nas suas concepções. Tá certo? Eles têm lá, são indivíduos e pessoas do seu processo histórico que seguraram as mais instituições que eles têm. O Congresso brasileiro hoje, ele executa coisas e foi agravado num processo histórico, não foi só o governo Bolsonaro, mas ele agravou isso também e continua hoje com o Lula, que dá um ativismo ao parlamento em que viola até a ideia do que seja Congresso. Tá certo? Você tem que falar, a gente não está no regime presidencialista, tá certo? E no regime presidencialista você tem ativismo no 3. O que nós vivemos é a crise das instituições, das 3 ativistas. Cada uma pior do que a outra, o executivo, o legislativo e o judiciário. A crise brasileira é uma crise de instituições. O que você está tratando na relação dos empresários são os efeitos, não são as causas. Por exemplo, se você for falar do agronegócio brasileiro, que não existia num país tropical, tá certo? Portanto, que não era para ter a produção agrícola que tem. Se não fosse a Embrapa, nós não teríamos os empresários que a gente tem hoje. A Embrapa descobriu tecnologias e formas e métodos de exploração e o Brasil é um dos maiores produtores no agro. O grande desenvolvimento brasileiro se dá no Centro-Oeste. Agora, se não fosse a escola de aeronáutica, você não teria a Embraer. A Embraer gerou uma indústria aeronáutica que o Brasil tem com a Embraer, que é uma outra privada. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter é que privatização e estatização não é um fim em si mesmo. Quando a gente coloca essa posição achando que vai privatizar e vai melhorar, o monopólio privado, César, é muito pior do que o monopólio público, porque ele só está preocupado com o interesse do acionista. O que você tem feito no Brasil é uma privatização criando um monopólio privado. Ou não foi assim? Toda a área siderúrgica, ela era pública e hoje ela é de 1 ou 2 ou 3 donos. Ela está completamente privatizada, só que com monopólio. E quando tem monopólio, olha, se o capitalismo tivesse espírito público, seria o melhor regime do mundo. Ele não tem espírito público, ele tem lucro. É natural que seja assim. Então, e é isso mesmo, a gente deve valorizar o lucro. Agora, você coloca monopólio numa empresa siderúrgica, tá certo? Como tem hoje no Rio de Janeiro, no caso brasileiro, você não tem mais do que 2 ou 3 donos, não tem mais. Você transferiu aquilo que era público para eles. Ou não foi? Vale do Rio Doce, não foi assim? Todos eles, todas. Agora, a Eletrobras foi privatizada. Só que você está falando de empresas. E vamos ver o que vai acontecer, com a Eletrobras. Foi a única privatização importante que o governo Bolsonaro fez. Ele tinha um discurso, estava dizendo, a sociedade, estou falando do Lula e dos dois, eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, eu sou crítico dos dois, tá certo? Veja bem, a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar o falar e o fazer. Uma coisa é o discurso. Outra coisa é a prática. Quer dizer, você falou muito de privatização, mas estatizou pra caramba. O governo Bolsonaro também estatizou, né? O Lula é natural que ele estatize, porque ele é da ideologia originária dele. Agora, tem que ver quando é que privatiza, quando não tem. Isso não é um fim em si mesmo, a privatização. Tem momentos em que a Embraer, se não existisse como estatal, a gente não conseguiria fazer a indústria aeronáutica que o Brasil tem. Mas chegou um momento que ela foi privatizada e está muito bem privatizada. Quando a gente não quer associar a Embraer aos grandes grupos internacionais para transformar essa numa empresa maior ainda, nós temos uma visão pequena. Quando o presidente Lula quer botar a pata na Vale do Rio Doce, ele está permitindo que Brumadinho ocorra de novo. Sim, porque eu te entendo. Tá certo? Porque foi por conta... Deixa eu dizer uma coisa mais séria ainda. O mundo hoje vive a economia financeira, não é a economia real. O Marx deve estar mexendo no túmulo, porque a economia financeira é que detém hoje a economia real. Os donos das empresas não sabem nem onde estão as empresas. Perfeito, eu vou entrar. E entre fazer a sustentação de Brumadinho e dar lucro no acionista para dar resultado para aquele executivo, porque quem colocou ele foi para dar resultado nas ações, ele prefere segurar Brumadinho e ter a morte.
Perfeito. Vamos lá. Veja bem, eu não defendo a privatização como um fim em si. Mas é o que o Brasil pretende fazer. Não, tudo bem. Deixa eu lhe explicar o meu ponto de vista. Eu vivo no dia a dia conversando com pessoas que estão tentando fazer as suas empresas darem certo. São micro e pequenas empresas. 80% do emprego hoje está dentro das micro e pequenas empresas. Isso é um fato. Sempre foi assim. A gente vai em qualquer calçadão, é assim. Mas isso não é diferente nos Estados Unidos. Tudo bem, mas vamos lá. Isso não é uma exclusividade brasileira, César. Tudo bem, mas eu não estou A dizendo gente que tem uma seja. exclusividade, sabe o que é? É a pejotização. Porque quando você fala que a gente tem muito empresário, a gente não tem não é verdade esse número. Porque, em verdade, são pessoas físicas que se transformaram em jurídica para trabalhar para as empresas. Perfeito, mas vamos lá. Deixa eu lhe colocar algumas questões. O que ocorre? Quando a gente fala nessa questão da Embrapa, eu reconheço isso tudo. Eu não estou dizendo que o Estado em si seja um ente inútil. O que eu digo, fato, é que houve um aparelhamento severo onde as finalidades, as prerrogativas, todas foram usurpadas. Pelos partidos. Perfeito, pelos mas vamos lá. que são eleitos. Vamos lá. O que acontece? Vamos entender uma coisa. Não são os conselhos. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Quando a gente parte desse princípio que houve usurpação de prerrogativa dentro da sociedade, foram muitas, não foram poucas, a gente entende, por exemplo, que a gente está pagando 2, 3 vezes o que deveria estar pagando. Sim. E não estamos tendo um serviço Sim. nem minimamente razoável. Tá? É verdade. Eu, por exemplo, todos nós brasileiros pagamos o FUSH, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telefonia. Eu moro no centro da cidade onde eu moro e lá, por exemplo, eu não tenho banda larga porque o CEP da minha rua não é contemplado. O Estado falhou. O Estado falhou e as empresas privadas que geram a telecomunicações... Hoje quem gera telecomunicações no Brasil, querido, são as empresas privadas. Tudo bem, mais mas aí que tá. Vamos lá. Aliás, em relação a isso, um dos autores do Plano Real, né, ele dizia que o Brasil era Belíndia. Ela tinha tributos e pretensões da Bélgica, mas naquela época trabalhos e funções e desigualdades da Índia. Hoje a Índia está melhorando muito. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Perfeito, mas a questão em si que eu coloco vai além disso. Apesar de ser a 6ª economia. A telefonia foi privatizada, mas a segurança não. E o que acontece? Eu não defendo um monopólio estatal ou privado. O que eu defendo é que as coisas funcionem. Só que o que acontece? Quando o serviço de telefonia era público, não existia norma, não existia prazo para poder se fazer manutenção, não existia nada disso. Não, a gente está concordando. Tudo começou, de fato, depois da privatização. E te digo, na minha rua, no centro, é muito comum os postes amanhecerem depenados. Então não vou colocar isso na conta da empresa de telefonia, não, porque a segurança pública está falida. Claro. E aqui no Rio de Janeiro é um caso de calamidade pública. Não, os outros estados também. Você precisa estar nos estados do Nordeste, sair da região do litoral e entrar no interior da cidade para ver se você não vai ser assaltado. Sim, Só que essa do advogado, tá certo? Não estou falando de São Paulo. Porque o Carioca e o Fluminense resolveu erigir o Rio de Janeiro como uma exceção na questão da violência no país. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quer dizer, as condições de São Paulo são piores do que o do Rio de Janeiro. Quer dizer, você viver na região da zona sul do Rio de Janeiro é tão seguro como num país da Europa hoje. Só que quando acontece um assassinato ou um assalto dentro da coisa da... A Rocinha, a favela da Rocinha é tratada porque o cidadão de classe média alta passa pela Rocinha e acha que aquele é a maior favela do Rio de Janeiro, que tem a maior violência, e você tem padrões de nível de classe social ali com muito trabalho. 99% é trabalhador. Você tem razão, a gente concorda. Não tenho dúvida que tem essa violência, tá certo? Agora que a sociedade brasileira, agora está se falando tanto na questão financeira, mas se você olhar bem, o país está com o maior número de desemprego, está se desenvolvendo. Como é que pode isso? Perfeito. Mas vamos lá. São os empresários. Uma questão, com certeza, não tem a menor dúvida. Eu te digo o seguinte... Não são os financeiros. Perfeito. São os empresários. A questão da economia real que a gente coloca, que hoje em dia, de fato, as pessoas querem muito mais investir do que produzir. Agora, eu sempre bato na mesma tecla.
Qual o incentivo que se tem para produzir? Se você tem um Estado policialesco, se você tem normas municipais, estaduais, federais, tudo fora do ar o tempo todo, burocracia dá com pau. Você imagina uma final de campeonato onde o juiz muda a regra do jogo no meio do jogo. Tá, o empresário brasileiro convive com isso e ninguém se importa. Concordamos. Agora, isso não é o papel dos conselhos. Isso é papel dos partidos políticos. Concordo. Tá certo? Se os partidos políticos não funcionam, você não pode transferir para os conselhos a responsabilidade que não lhe pertence. Porque a crise brasileira é uma crise de instituições. Quer dizer, a gente está cobrando, como uma instituição não funciona, como o legislativo exacerba nas suas competências, o judiciário exacerba nas suas competências. Como o executivo também exacerba. Vou te dar um exemplo. Você sabe como é que surgiu o parlamento no mundo? Vou te contar a história aqui para os seus assistentes. Foi o João Sem Terra, irmão do Ricardo Colação de Leão. O Ricardo Colação de Leão foi fazer a cruzada. E aí o João Sem Terra ficou no governo. Ele começou a criar tributo. Aí morre ele vira o rei. Morre na cruzada o Ricardo Coração de Leão. Qual país? Ele morreu, acho que na França, indo, ou se dirigindo a Jerusalém para fazer as cruzadas na época dele, né? E aí e ele começou a criar castelo, criar para namorada, criar para isso, fazer. Ele não dizia o que ia gastar e aumentava a arrecadação. Os lordes se reuniram, os aristocratas, né, se reuniram e falaram: ô João Sem Terra, vamos parar aqui. Vai ter que fazer o orçamento, você vai ter que dizer aonde gasta e aonde arrecada, para a gente poder saber, porque a gente está dando dinheiro para você, não, a gente vai te derrubar. E foi criada a Casa dos Lordes para fazer o orçamento, não foi para legislar. A origem do parlamento é o orçamento. E aí veio depois, anos depois, os comuns, o povão, que se reuniu e aí criou a Casa dos Comuns. O povão que também quer participar dessa história de orçamento. Então você tem no parlamentarismo, na história do processo de desenvolvimento, para votar o orçamento, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. O legislativo é a consequência legislar é a consequência disso. Mas se você pegar hoje, aí o executivo durante décadas, e hoje ainda assim, se você pegar qualquer prefeito, qualquer governador, o maior número de atos que ele faz na administração pública, o que é uma perversão mesmo. O Sérgio Abrantes diz que o Brasil é um país de presidencialismo de coalizão. Isso é uma bobagem. O Brasil é um presidencialismo de perversão. Tamanhas são as perversões das instituições do nosso sistema hoje. Então a crise é das instituições. Não tem presidencialismo de coalizão, coisa alguma. E aí, o que você faz? Você vai pegar o maior número de atos de um governador, prefeito ou presidente da República, todos. Não estou falando de A ou B, todos. Se você pegar o diário oficial hoje de qualquer um deles, você vai ter uma nomeação para cargo de confiança ou um remanejamento orçamentário de um recurso para lá e para cá. Então, como o executivo brasileiro se transformou num verdadeiro monarca absolutista eleito, o legislativo foi recuando, foi tentando conseguir. E hoje nós estamos na maior crise, porque o legislativo foi conseguindo competências. Hoje, o orçamento PIX, que é uma coisa, que é uma piada, tá certo? Que começou no governo passado, mas que já vinha acontecendo por décadas. Desde Eduardo Cunha, que quando se aprofundou isso. Né? Então, veja, o orçamento PIX, que você transfere, você tem hoje de valor de orçamento PIB em termos de bilhões, mais do que uma parte dos ministérios do governo federal. Aí você tem o orçamento secreto, não é o PIX. O PIX é aberto. Então você tem, quem faz isso? O Poder Legislativo. Quando você tem no regime presidencialista, que quem faz o orçamento é o Legislativo, e isso onde a vaca vai e o boi vai atrás, isso acontece no governo federal, os estados repetem isso e os municípios repetem isso. Então você tem uma crise brutal das instituições que não se consertar, isso tudo que você está falando, não tem jeito se você não consertar as instituições. Que a Constituição de 88 agravou, porque ela é uma Constituição basicamente presidencialista, em 88, que no último momento o Sarney resolveu continuar no governo e fazer governo presidencialista. Então, uma Constituição originalmente parlamentarista, que virou presidencialista, que é um híbrido mal sucedido. Vou mais, nós temos 247 artigos da Constituição, César. Sabe quantas emendas a Constituição brasileira em 30 anos já teve? Milhares. Não, 145.
Mas se for desmembrar Então, isso, mais o decreto que regula... Mas a emenda constitucional, estou falando em emenda, como estão acontecendo. Então, quando você faz metade, quantas emendas tem a Constituição inglesa? Não tem, porque ela é de jurisprudência. Quando tem a americana, meia dúzia de emendas, nós temos 30 e poucos anos, temos metade... Quer dizer, aquela Constituição cidadã que o Ulisses falava, não existe mais, porque você já perverteu essa Constituição inteiramente com mais da metade dos artigos reformados. Agora, o resto tem que ter... Os artigos da Constituição não se regulamentaram, dependia de regulamentação. Como você nunca regulamentou, aborto. Vamos falar de um caso quente. Quer dizer, compete ao legislativo regulamentar a questão do aborto. Não estou contra nem a favor, mas não faz. Aí tem o céfalo anencéfalo, que a criança que não tem cérebro, que vai nascer e vai morrer 1, 2 horas depois. Aí alguém que tem céfalo anencéfalo entra no Supremo. O Supremo é chamado para decidir. Ele decide que, caso de crianças sem cérebro, você pode fazer o aborto. Aí, então, você tinha só por estupro e por risco da mãe, você tem também aí criou o terceiro caso. E aí fica discutindo essa questão e se cobra do legislativo, do judiciário, uma ação ativista que ele teve em relação aos anencéfalos, e em relação que ele acabou legislando quando devia ter sido o parlamento. No processo institucional, o vácuo não ocupa espaço. Quem fica no vácuo, quem não faz, vai lá e alguém ocupa. O judiciário acaba fazendo funções do legislativo. O legislativo faz funções do executivo. E o executivo, um desafio. Se você pegar todas as leis do Brasil dos últimos 30 anos, 85% das leis são feitas por iniciativa do chefe do Poder Executivo. 10% são feitos pelo Judiciário e 5% pelo Legislativo. Iniciativa de lei. Você regula tanto que vereador, por exemplo, para botar nome de rua aqui, se o prefeito da cidade do Rio, se ele quiser vetar, o vereador pensa que está fazendo um cartaz danado com a sua população. Fez o projeto. Se o prefeito quiser vetar, ele veta e aquilo vai para arquivo. Ele não pode nem legislar. O vereador não pode nada, porque o executivo pode muito. E aí, ele acaba podendo muito, o executivo não pode. Então, você tem uma invasão de poderes que gera a politização do judiciário, sim, mas a judicialização da política, sim. Mas você tem a execução pelo legislativo e a legislação pelo judiciário, pelo executivo. Então você tem uma mistura, uma invasão de poderes que, se não resolver, a crise brasileira é destruição. Uhum. E a gente não tem o Pedro II. Porque quando o Pedro I foi embora, isso é processo histórico. Não é o caso dos americanos, dos europeus, cada um tem a sua história. O Brasil vivia em grandes revoluções, tá certo? Tinha Sabinada, Balaiada, tinha a Guerra Farroupilha, tudo querendo derrubar o governo e se separar. O que eles fizeram? Com um rapaz de 15 anos, colocaram ele como maioridade e ele virou imperador. Em 1940, quer dizer, você arrumou um artifício, tá certo? Para poder resolver aquilo que a sociedade brasileira lá atrás não conseguia. E a gente continua com a mesma questão, são as instituições. Ok. Bom, uma coisa que eu reparei, que é bem característica no CRA, é a questão da requalificação dos administradores, né? E eu reparo que nesse momento assim tão crítico, onde você tem mudança, tem uma reforma tributária que na prática está aumentando impostos e está deixando as pessoas muito inseguras. Que não. Não, isso aí já é fato. O que passou agora semana passada foi... É muitas exceções. Foi, na realidade, um escalpo na sociedade. Foi. E essa questão da requalificação do administrador, ela é muito interessante e até necessária, dado ao número de mudanças que a gente está passando nesse momento. E eu queria que você falasse conosco sobre essa questão. Como que está sendo feito? A gente tem o papel, o que eu falei, os três, mas a gente tem uma responsabilidade muito séria, que é a responsabilidade de ajudar o colega a se qualificar também como a empresa. O Conselho Regional de Administração do Rio, ele é signatário do Pacto Global desde 2011.
pouco, muito à frente de muitos governos, aí, 2011 que a gente no Pacto Global. A gente tem uma universidade corporativa. A gente tinha, quando eu fui, na vez que saí, a gente tinha 35 mil alunos por ensino pela universidade, tudo de graça. Rigorosamente de graça, tá certo? Para os profissionais que fizessem os cursos. Acabaram com o ensino à distância, que era feito na época por uma empresa chamada Web Aula, que era a mesma que fazia a exploração de ensino à distância. Estou falando de 2012, 2011, até 2016. Que nós tínhamos, então, ela fazia da Estácio de Sá, e do Sebrae Nacional e da TAM. Era uma empresa realmente top. Então, a gente continua fazendo, a gente tem uma universidade corporativa, sempre com cursos de graça. Uma vez o Ministério Público nos cobrou, porque a gente estava ganhando dinheiro, a gente estava desviando o objetivo do Conselho como autarquia, ganhando como se fosse concorrendo com entidade. Eu falei, não, isso aqui é tudo de graça. E nós fazemos com convênios também com as faculdades, com as universidades, com as instituições de ensino. A gente acabou de fazer a primeira... Bom, infelizmente diminuíram esse ensino à distância, acabaram. Eu estou tendo que reconstruir isso de novo. A gente vai reconstruir, mas a gente tem convênio hoje com o Sebrae e com o SESC. Os colegas de administração que quiserem podem se registrar no SESC, tendo todas as vantagens que um comerciário tem, no caso do Rio de Janeiro, né? E a gente quer agradecer a direção do SESC, da FEComércio, né? Em relação a isso. Ele só não tem direito à odontologia. Ele paga lá uma taxa igualzinho o comerciário e exerce. E no Sebrae, a gente continua fazendo nossos cursos gratuitos. Alguns cursos a gente paga para ter gratuidade para o profissional de administração, Empretec, por exemplo, que é certamente o melhor curso de empreendedorismo do Brasil, que é feito pelo Sebrae. A gente tem feito, então, um convênio com muitas atividades em relação... Toda hora tem. Agora, dia 24, temos mais um de empreendedorismo na área digital como oficina, qualificando o colega, porque ele precisa... não é que ele venha mal ou bem formado na faculdade, ele precisa estar sempre estudando. Né? No século do ensino, ele está sempre... A gente contribui isso sempre com convênios. A gente também realiza viagens para dar a perspectiva ao profissional, e aí ele tem que pagar uma parte, evidentemente, para dar ao profissional em eventos mundiais que a gente possa facilitar a vida dele para dar uma perspectiva de mundo e dar uma perspectiva de que se faz em outros países para ele trazer para a sua atividade profissional essa agregação. Então, a gente tem uma atividade educacional. Por exemplo, a gente faz uma coisa que é muito raro. A gente encena peças. Não estou falando leitura. A gente pega... Dá para discutir a questão da mulher sem analisar a peça de Ibsen, Casa de Bonecas? Ou dá para discutir globalização sem discutir o Mercador de Veneza? Então, a gente encena a peça reduzida. A gente tem um convênio com o Instituto Chiquinha Gonzaga, atores profissionais, né? Eles fazem as decorações, tudo. Não é um custo de um super teatro, mas sempre em teatro. E os colegas de administração são sempre convidados, profissionais e estudantes. E eles assistem a peça, porque muitas vezes, muitos deles nunca tinham entrado num teatro. Isso acontece também. Aí eles assistem a peça. O Mercador de Veneza, por exemplo, que é o que está em cartaz nesse momento. Um colega de administração faz os links entre aquela peça e a teoria das organizações. O que aquela peça ensina? Os grandes autores das artes, em geral, pintura, literatura, etc., são os caras que mais conhecem a alma humana. E você, para trabalhar nas organizações, tem que entender que não há organização sem pessoa, tem que conhecer a alma humana também. E a segunda, um colega, um senhor, um especialista em teatro, cinema ou literatura, explica o contexto histórico daquela peça. Isso o Conselho também faz. Então, a gente faz eventos na área cultural em todas as dimensões. Vantagens sempre, que a gente faz sempre isso de graça. Por exemplo, a gente fez a primeira Olimpíada, agora, como a maioria das Olimpíadas, também Olimpíadas com tecnologia de ponta. Por exemplo, a gente não podia falar em ODM, em ODS, e eu exigi que o camarada que, por exemplo, fosse autista ou fosse com deficiência de visão, que não enxergasse, que ele não pudesse fazer as provas impressas e não em digital. Tudo com gamificação, etc. Então, a gente tem clube de serviços também. Enfim,
Sempre se reclama, todo mundo reclama dos condôminos, também dos condomínios, por mais que, né? Mas a gente tem feito muita coisa e continuamos fazendo. Isso graças à manutenção da atividade pelos meus sucessores e será assim certamente pelos meus antecessores. Perfeito, então vamos lá. O que acontece? Vamos imaginar, hoje nós temos aí a administração, o bacharelado em administração que é ofertado por várias instituições de ensino, mas também temos uma série de cursos tecnólogos que são ofertados dentro do campo da gestão. Estou falando de logística, recursos humanos, gestão comercial, gestão financeira, entre outros. Todos esses profissionais egressos desses sistemas, desses cursos, eles são registráveis junto ao CRA. Em verdade, é nível superior, o nível médio, o nível de técnico e o técnico de administração de nível médio. Então, a gente registra nível médio. Os contadores, por exemplo, pelas razões deles, não estou discutindo certo ou errado, eles deixaram de registrar os técnicos de contabilidade. Nós registramos os técnicos de administração também. E a gente tem outro registro que só a nossa profissão tem, que estamos corretos. Se uma pessoa... A legislação brasileira permite que, por exemplo, que um engenheiro vá fazer economia, ele pode fazer mestrado e doutorado sem ter o curso de bacharel em economia. E assim também em administração e assim em medicina. Ele pode fazer. Se vai conseguir ou não é outra coisa. Nós registramos o profissional que é, por exemplo, um engenheiro que fez mestrado ou doutorado, estrito sensu, em administração, ele também se registra no Conselho. Portanto, como mestre ou como doutor, dentro da área de especialização em que ele fez a sua pós-graduação, mestre ou doutor. Então, a gente registra. Isto é uma briga que a gente defende, porque isso é democrático. Quando um engenheiro faz mestrado em administração ou doutorado em administração, é porque ele já largou a engenharia. Ele está em outro patamar e ele precisa ter o útero protetor do Conselho e também da sua responsabilidade com a nova profissão em relação ao registro profissional. Isso a gente tem isso. Então, a gente tem um pouco mais complexidade. Nós temos o nível médio. A Anitta, por exemplo, cantora Anitta, era técnica de administração. Um dos sucessos da gestão da Anitta como cantora, não estou dizendo quem gosta ou quem não gosta, mas era porque ela começou muito bem, porque ela era profissional de administração de nível médio. Ela chegou a trabalhar como administradora de nível médio, né? De técnica de administração. Estou fazendo um exemplo aqui, mas você tem também o tecnólogo. O Conselho do Rio, esse sim, foi o primeiro a registrar, quando a Estácio de Sá fez o curso sequencial de técnico em executivo, de nível tecnólogo. O doutor Uchoa, que era o dirigente naquela época. Nós fomos o primeiro a registrar o curso sequencial de executivo no Conselho do Rio. Isso, durante muitos anos, a profissão não entendeu. Enfim, mas hoje isso é uma realidade que nós abraçamos com muito carinho e temos no nosso plenário profissionais que pode ser de nível médio, de nível superior, ou tecnólogo, também, que é de nível superior, né? De técnico, ou pode ser mestre e doutor. Portanto, nós temos uma diversidade na representação. Perfeito. Então, o que ocorre, né? Hoje nós temos aí um conselho extremamente plural, democrático, que encampa aí diversos níveis, exceto o lato sensu, somente o estrito sensu. Lato sensu, sem nenhuma hipótese. Não há registro de lato sensu. Lato sensu é importante que a pessoa faça, mas não tem registro no Conselho. Nós só registramos, por exemplo, o colega que faz mestrado, que é bacharel originalmente, faz mestrado, ele pode colocar na sua carteira a sua condição de mestre e de bacharel em administração. Mas um engenheiro, a gente dá uma carteira específica, que é uma cor verde, diferente da nossa carteira em azul, para aquele engenheiro que fez mestrado em administração. Ele é administrador também, com todos os direitos, direito de votar, de ser votado, tudo igual. Perfeito. Então, por hoje ficamos por aqui, tá? Eu só queria dizer uma coisa, quando um colega, engenheiro, médico, administrador, economista, não se registra no seu conselho, ele está produzindo um ato concreto de desagregação que existe no seio da sociedade brasileira. As instituições não funcionam porque você também, colega, não se registra, como a gente vota mal também, muitas vezes, né? Como a gente vota muito mal na nossa representação parlamentar. E ao nosso presidente Wagner, eu quero lhe dizer que essa câmera aqui é sua e fique à vontade para mandar o seu recado.
Ao colega que está estudando na Unicorp, a Paraíba é uma referência importante. Você veja como é que o processo empresarial na área de educação também se faz. Quem se poderia pensar que a Paraíba, os estados do Nordeste, o Ceará, nós fizemos agora uma Olimpíada que o primeiro lugar foi um candidato do Ceará. O segundo lugar foi do Maranhão. Só o terceiro lugar que foi de São Paulo. A Paraíba teve um resultado espetacular. Agora, a Unicorp, ela tem uma representação. A Universidade da Paraíba, não só a federal, mas como as instituições de ensino, como a Unicorp na Paraíba, são exemplares e, portanto, faça o curso mesmo de segurança do trabalho e outros cursos que a Unicorp tenha. Pessoal, então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Esse foi o presidente do CRA do Rio de Janeiro, Conselho Regional de Administração, o presidente Wagner Siqueira. E eu gostaria de agradecer pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. E quero dizer a você que está nos assistindo nesse momento, se você busca fazer uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho com as melhores condições, entre em contato com a Unicorp. Engenharia de Segurança do Trabalho por apenas R$ 650. Investimento único e você parcela em até 10 vezes, pode fazer de qualquer lugar do Brasil. E aquilo que eu sempre peço a você, se inscreva no canal, dê o like, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você com as maiores autoridades do mercado de trabalho. Que Deus nos abençoe e peço a cada um de vocês, mais uma vez, não deixe de nos seguir e nos acompanhar. Um forte abraço.